O presidente Jair Bolsonaro disse que vai receber políticos para negociar pessoalmente a aprovação da reforma da Previdência. Bolsonaro tem uma reunião marcada na próxima quinta-feira com os presidentes de 5 partidos: Romero Jucá, do MDB, Gilberto Kassab, do PSD, ACM Neto, do DEM, Ciro Nogueira, do PP e Marcos Pereira, do PRB. Em relação a mudanças no texto da reforma, Bolsonaro disse que a proposta está nas mãos do Congresso e que questões como ajustes no benefício para idosos mais pobres, é o tal do BPC, como eu disse agora há pouco, podem ser aperfeiçoados pelos congressistas. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, também começou a receber partidos para explicar os pontos da PEC. A primeira bancada será a do PSD. Vera Magalhães, o pessoal se mexendo, você acha que agora começa a andar um pouco? A tal trégua, né, aqui assinada na semana passada, no fim já da semana, depois de chegar a crise ao auge, parece tá durando um pouco mais nesse terreno da articulação política, Silvio. Por hora, os passos ensaiados aí são os corretos. Tem que chamar o comando dos partidos, tem que chamar as lideranças no Congresso para conversar, para dialogar, para ouvir as demandas, para apresentar a proposta do governo, explicar o seu teor, fazer com que ele seja compreendido, que a necessidade da reforma seja entendida pela maioria das bancadas. Quando a informação flui diretamente, sem subterfúgios e sem preconceitos, estigmatizações de parte a parte, a chance de que se avance na construção de alguma coisa é maior. Isso se chama política. Política, só política, sem nenhum adjetivo. Boa, má, nova, velha, reinvenção da roda, nada disso. Política, ela existe desde que a sociedade existe, desde que a humanidade começou a se reunir em sociedades ainda primárias, surgiram as formas rudimentares de política. Então, é bom que se faça. Ela estava em falta no governo brasileiro. Esse estigma de que qualquer política é troca-troca, qualquer política é toma lá da cá, não é bom para o andamento das coisas num regime presidencialista em que o Congresso tem grande importância também e que a democracia é representativa. Então, o Congresso não pode ser colocado como um apêndice do Executivo. Ele tem de ter sua força própria. Vamos ver, vamos torcer para que as conversas avancem. Por parte dos agentes políticos com os quais eu conversei, existe um certo ceticismo quanto ao andamento dessas conversas. Eles acham que o governo está fazendo ali uma cena pública de que vai receber os partidos, mas que pouca coisa vai mudar. Eu acho que vai depender do andamento das próprias conversas para que essa resistência se quebre de parte a parte. Tem também uma disposição para mudar a forma como essa articulação é feita no Congresso. O general Santos Cruz, que é responsável pelas emendas, vai começar a receber também mais parlamentares, algo que ele não faz. Então vamos aguardar a volta do presidente, as primeiras dessas conversas, para ver em que clima que elas se dão, qual é o tom da discussão de lado a lado e se isso de fato faz com que as engrenagens da reforma girem mais depressa. André, as suas primeiras considerações. Em tese, é ótima notícia. E é um bom sinal, está certíssimo o presidente em botar tinta na caneta dos auxiliares e em se dispor ele próprio a conversar, a negociar, a ouvir e a articular politicamente. Porém, eu também aqui reapresento o meu ceticismo porque eu acredito na história, ou seja, na repetição de padrões e, portanto, reafirmo aqui, sublinho aqui a natureza do presidente Bolsonaro e que é a natureza, portanto, do seu governo, que é a do conflito, que é a do confronto, da beligerância, por meio do que se alimenta a tropa, se mantém a tropa ativa. Acho, portanto, que essa trégua é estratégica, que logo nós voltaremos a ter um solavanco. Eu quero com isso chamar atenção para o começo de março. Nós estamos no começo de abril. No começo de março, houve tratamos muito aqui, eu escrevi muito a respeito também, uma série de recados do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, fazendo ver claramente para o presidente Jair Bolsonaro que ele, Maia, por mais que estivesse disposto a ajudar
no processo de tramitação e aprovação da reforma da Previdência, e que fosse, portanto, uma pauta dele, cara para ele era presidente da Câmara, não líder do governo, não articulador do governo, papel que não poderia fazer porque é conflitante com a sua condição de presidente da Câmara, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro deveria liderar esse processo, levando os outros agentes políticos junto. Bolsonaro, diante desse recado, que não deixa de ser uma pressão, reagiu rapidamente, convocando, por exemplo, entre outras coisas, uma reunião de líderes partidários. Estiveram lá vários líderes partidários, uma série de promessas foi feita, parecida com essas aqui, foram feitas no sentido de, sim, vamos aprimorar o diálogo, vamos ouvir as demandas, vamos fazer política, vamos descriminalizar a atividade política e, enfim, fazer a vida institucional brasileira voltar a girar. Chegamos ao final do mês, meados do mês, final do mês, com isso tudo jogado na lama, solavanco novamente a crise de que mal saímos no final da semana passada com uma trégua. Então, hoje, depois de toda a costura de recuperação, de moral e de tentar curar as feridas, nós chegamos ao dia de maior otimismo. Hoje está todo mundo otimista, todo mundo acreditando na reforma da Previdência, que vai andar e que vai andar bem e que nós teremos ela aprovada, na palavra do presidente da Câmara, hoje falando num banco, ainda no primeiro semestre, tudo maravilhoso. E aí temos marcada para quinta-feira esse encontro com os presidentes dos partidos, Gilberto Kassab, Marcos Pereira, Romero Jucá, Ciro Nogueira. É o certo, tem que falar com essa gente. Eu só tenho dúvida, tendo em vista esse histórico, que é apenas um histórico resumido, ele é muito maior, eu tenho dúvida de que depois de amanhã não volte os solavancos, os tropeços, os ataques ao Congresso, as brigas, a cisânia, as condições que minam a reforma da Previdência, que precisa ser rigorosa. Nós estamos partindo de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. O lugar ao qual se vai chegar é muito importante. Eu, por exemplo, não tenho dúvida, quero deixar bem claro isso aqui, não tenho muita dúvida de que a reforma da Previdência será aprovada. Há uma demanda, há uma compreensão da sua importância. A questão é para qual valor de impacto fiscal nós iremos. E esse valor, essa desidratação, esse enxugamento projetado, possível, deriva da qualidade da atividade política, da negociação política. Quanto menos traumas, melhor será a reforma da Previdência, e melhor reforma da Previdência é o melhor futuro para o Brasil, para os investimentos do Brasil, portanto, também para o futuro do governo Bolsonaro. Algo, às vezes, difícil de ser compreendido. Então, esperança da minha parte, esperança, fé, crença, até convicção de que avançará, mas ao mesmo tempo todo esse ceticismo ensinado pela história. É isso, Silvio Navarro. Diga lá, meu caro Joel Pinheiro. Pois é, como eu venho dizendo, há no Congresso uma clara disposição de aprovar a reforma da Previdência. Os deputados já entenderam que isso é uma necessidade do Brasil, por isso eu sou otimista, eu realmente acho que vai. Não sei se no primeiro semestre, que nem o Rodrigo Maia fala, talvez esteja um pouco otimista demais aí. O que pode acontecer nesse meio tempo é o governo sabotar. O trabalho vai ser feito, não vai ser a reforma originalmente tal qual o Paulo Guedes entregou, isso é claro. O resultado final ficará muito provavelmente abaixo de 1 trilhão. Isso é grave para o Brasil? Olha, não necessariamente. Isso compromete uma coisa, o plano do Paulo Guedes de mudar para o regime de capitalização. Essa mudança exige gastos grandes. Uma grande parte da economia fiscal que o governo quer é justamente para pagar esta mudança de regime. Agora, mudar o regime é essencial? Eu diria que não, e na verdade é uma discussão que precisava ser mais aprofundada, até porque há riscos também na mudança para o regime de capitalização, riscos sociais. Então isso talvez fique em xeque, mas que o Congresso está muito predisposto a aprovar sim uma reforma da Previdência com um impacto fiscal aí de centenas de bilhões de reais aí para os próximos 10 anos, isso não tenho muita dúvida, tirando alguns elementos, esses que já são favas contadas aí, né, BPC, aposentadoria rural, isso aí ninguém mais finge que vai estar no projeto final aprovado. Então algumas coisas que devem cair e outras que os parlamentares levantem, isso deve acontecer. A gente tem um risco agora, o risco é o governo sabotar isso, fazendo sua máquina de guerra voltar a atuar e criminalizando, demonizando a política, levantando militantes virtuais, militantes digitais para atacarem congressistas, deputados, o próprio Rodrigo Maia.
colocando o Paulo Guedes nessa difícil situação de ter que fazer essa ponte, o que já fez ele mostrar publicamente algum descontentamento, dizendo, olha, o governo chacoalhou no começo, mas agora está descobrindo o lugar certo de sentar. E se o governo não tiver descoberto ainda o lugar de sentar nesse trem aí? Será que o Paulo Guedes fica ou será que ele volta àquele discurso de que, olha, se os serviços dele não estiverem sendo necessários, se ele vê que está em risco o projeto que ele tem para o Brasil, ele também está disposto a sair? Hoje em dia, então, é um projeto que, por si mesmo, por inércia, anda para frente, é aprovado, não da forma mais ambiciosa, mas é aprovado com alguma diminuição de algumas propostas aí mais ambiciosas dentro dele. Um projeto que por si só, portanto, é aprovado, mas que o governo pode sabotar. O governo hoje em dia é mais do que tudo um risco para a reforma da Previdência. Porque o que ele pode fazer é basicamente, dada a estratégia de poder do bolsonarismo, colocar a perder o trabalho feito com a política. O trabalho que está sendo feito. O Bolsonaro vai conversar com os congressistas. Acho que ninguém imagina que vai sair uma grande mudança revolucionária daí. Revolucionária no bom sentido, de que não, agora o Bolsonaro sentou para negociar mesmo, não sei o quê. Isso é difícil de ver acontecer, mas que os congressistas já estão se organizando por conta própria para aprovar com algumas restrições a reforma da Previdência, está bem claro. Então, na minha visão, se o Bolsonaro não sabotar, já vai ser alguma coisa.